Vamos falar então do primeiro assunto, que é a obesidade, tá? Na verdade, a gente vai falar da solução, de uma das soluções para ela. A obesidade é um dos maiores problemas de saúde pública do mundo, você sabia disso? É complicado quando a gente fala hoje em dia de obesidade, porque tem gente que fala assim, gordofobia. Não, não é gordofobia, gente. De acordo com o Atlas da Federação Mundial da Obesidade, divulgado esse ano, 51% da população será obesa ou terá sobrepeso até 2035. E isso é preocupante porque vem comorbidades. Para começar, a obesidade por si só é uma doença. Tem CID, que é o Código Internacional de Doenças. Mas quem é obeso tem comorbidades, muitas vezes com pressão alta, diabetes, problemas cardiovasculares, enfim, uma série de problemas que podem afetar a obesidade, problemas ortopédicos, né? E aí a gente realmente vai precisar agir, tá bom? Para combater essa doença. E a ciência não para de trazer novidades e eu estou muito feliz que hoje a gente vai apresentar uma delas, que é o balão em forma de cápsula. E quem vai explicar esse novo método, como tudo isso funciona, é o gastrocirurgião, nosso amigo, doutor Eduardo Greco. Seja bem-vindo. Olá, minha amiga. Como vai, doutor? Muito bem. Ó, eu tô Muito vendo obrigado. que você tá mais magrinho, né? Olá, tô me mantendo, Tá né? mais saudável. Sim, total. Nada como um susto na vida da Aquele gente, sustão né? que a gente conversou. Ele deu um susto? Ele deu um susto. Nada, mas já fiquei tudo sob controle agora, pronto, amiga. Agora tá tudo em ordem. Tudo sob controle. Tá bom, Obrigado. então. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de novidades, né? Gente, sempre trazendo aqui para você, minha amiga. Porque antigamente, quando a gente falava de balão, a gente falava daquele balão que era endoscópico, né? Isso, você tem, né? O Brasil é o país, né, com o maior número de casos do balão intragástrico, feito por nós, endoscopistas, né? Então é algo que está ao nosso alcance, mais de 50 mil, para você ter ideia, né, Cláudia? Então já são mais de 50 mil pessoas tratadas com o balão. E claro que a medicina você vai sempre, né, avançando. Então você vai fazendo, nós lá pela Faculdade de Medicina do ABC, nós temos o pessoal, o Dr. Galvão, fora do Brasil, que vai fazendo os estudos com as empresas. E aí tem essa empresa nova, uma empresa francesa, que desenvolveu um produto e que esse produto venha a ser uma nova alternativa, porque as pessoas precisam perder peso. E aí você tendo um leque na sua mesa, né? Então ele vai chegar lá para procurar por nós. Então você tem hoje uma nova alternativa para um outro tipo de paciente, com outro perfil. Porque, por exemplo, o paciente que vai fazer uma cirurgia bariátrica, tem o perfil da cirurgia bariátrica, né? A cirurgia bariátrica tem a sua real indicação, porque é uma coisa mais complexa. Então, o paciente com sobrepeso, o paciente super obeso, esse paciente precisa realmente de uma cirurgia. Agora, tem aquele paciente que não precisa perder tanto peso, né? Que já tentou de tudo, já fez dieta, vai na nutricionista, faz sua atividade, procurou os endócrinos. Então, nós temos medicações, hoje os endócrinos trabalham com medicações, vai dar uma perda de 5% a 10%. Agora, quem precisa desse meio do caminho a isso é os endoscopistas. Então, né, nós temos a técnica da sutura e nós temos a técnica do balão. E quando você traz novidade, isso é importante, como você acabou de falar. Isso também mexe com as pessoas vão buscar novas alternativas e tendo essa alternativa nova, ela chega lá, você vai definir se é importante o balão, vai vir para nós, endoscopistas. Então, é o balão tradicional que você precisa ou não? É essa novidade, porque a pessoa vai ter uma série de diferenças que a gente pode começar a falar o que tem de novo aí para as pessoas entenderem e se tiver com o perfil, claro, né? Você sabe, passa no médico, alguém que conheça, né? O endoscopista que vai estar cuidando de você, com a sua equipe, com a nutricionista, com a psicóloga. A gente sabe que a gente tem que trabalhar o que é fome, o que é vontade de comer. Isso é muito importante para as pessoas. E aí a gente vai poder mostrar uma nova alternativa ali na mesa e, de repente, vai encaixar com aquela pessoa e fazer ela baixar peso. Maravilha. Vamos tentar entender para quem é essa novidade. Como é que chama esse? É um balão? Balão. Isso, é um balão de engolir. Balão de engolir. A gente está chamando de balão deglutível ou balão de engolir. Por quê, né? Será utilizado muito bom resultado para aqueles pacientes que precisam perder, você que precisa perder entre 15% a 20% do seu peso. Então, a grande média é 15% do peso. Então, a pessoa está lá com 80 quilos, está lá precisando perder 10, 12, 15 quilos, vai ser realmente essa é uma grande alternativa. Tá? E esse balão, a diferença, a gente trouxe aqui, a gente pode mostrar, né? Você bem disse, ele está ali cheinho já. Mas aquela pessoa diz, por que é o balão de engolir, né, Cláudia? Esse aqui é o balão. Uhum. Eu vou pôr aqui na mão, porque acho que o pessoal consegue ficar bem assim, ou aproximo na roupa, talvez. Como que é melhor? Isso, acho que dá para ver bem. Que é de ver o tamanho dele. Como se fosse um comprimidão grande.
tá certo? E a pessoa vai engolir junto com esse catéter. Então a pessoa deglute e o balãozão vai chegar lá dentro do estômago do paciente. A gente faz um raio-x, localiza que está dentro do estômago, a gente tem condição de identificar isso, e por esse catéter a gente começa a enchê-lo. Ah, não é que ele vai crescer lá sozinho. Não vai crescer sozinho, dá aquela ideia, né? Aqueles brinquedos que já pensei que fosse uma cápsula que você engole e depois pronto, você vai ficando satisfeito. Isso, não. Então tem a cápsula, ele engole essa cápsula, então é um copo d'água que a pessoa precisa, então não precisou tomar anestesia, não precisou realizar uma endoscopia, não precisou fazer cirurgia. Claro que se ele tiver uma intercorrência, vai precisar engole, e esse negócio fica preso? Não é estranho isso? Isso é o que incomoda um pouquinho. Fica incomoda preso. No sentido de ficar tipo uma cosquinha ou uma dor? Não, é um desconforto leve, uma cosquinha, é isso mesmo. Então o paciente engole. Se ele tem dificuldade, a gente consegue um dispositivo que ajuda ele a deglutir e ele engoliu isso. Engoliu, está lá. A gente vai enchendo. Encheu, eu traciono para trás. Eu desconecto. Simples. Eu puxo pela boca, esse fio sai e ele já vai ficar lá dentro assim, ó. Eu vou pôr aqui. Quer pôr a sua? Vai lá, você mostra. Olha que legal, ó. Ah, é molinho. Isso aí parece um papel filme, tá vendo, Cláudia? O balão tradicional, ele é um balão de silicone. Esse balão, ele não é de silicone, de propósito. Ele é um papel filme, porque essa é outra grande novidade que também é importante. Porque para o paciente, ele engoliu esse balão, ele levanta e vai embora para casa. Vai dirigir, vai trabalhar, porque ele não fez uma anestesia, ele não fez absolutamente nada, então ele consegue ir. E esse balão vai ficar lá. Com o tempo, esse líquido que está aqui dentro, ele tem uma solução citrina, e que vai pegar aqui atrás, tem uma válvula, e essa válvula ela vai degradando até o período de 16 semanas. Após 16 semanas, esse papel, ó, isso aqui estoura sozinho, lá dentro. O paciente não sente mais aquele estufamento, né, que a gente pode falar um pouquinho, que são os sintomas do balão, e o balão vai ser eliminado. Então esse balão, a gente também não precisa retirá-lo. Então, o paciente não precisa retornar ao hospital, uma nova internação. Vai ser eliminado nas fezes. Vai ser eliminado nas fezes, o paciente não percebe. Então, o paciente vai ter 16 semanas, dá 4 meses, baixa 15% do seu peso por um procedimento hoje mais simples, mais confortável, do ponto de vista de não precisar de nenhum tipo de internação, nenhum tipo de intervenção. E após 16 semanas, o próprio líquido esvazia o balão, ele é eliminado nas fezes e o paciente fez o seu tratamento. Agora vamos falar um pouquinho sobre como é que estar com esse balão. Você disse que dá um certo estufamento. A ideia do balão, né, a hora que ele deglutiu o balão e a gente preencheu o balão, ele sai ali do hospital, né, da onde ele colocou o balão, onde ele deglutiu esse balão, com uma sensação de estufamento, empachamento. Parece que eu fiz aquele baita almoço e não cabe mais nada. Não está passando para falar, hoje eu não vou jantar. Só que aí vem a sua digestão e à noite você janta. Né? Comi uma feijoada e à noite ainda saí para comer uma pizza. Acabou isso. Porque é estufamento o tempo todo. Você vai ficar o tempo todo sem conseguir comer nada? Nada. Você fica o tempo todo cheio. Então, o que acontece? Com essa sensação de saciedade plena, estou estufadão, estou super cheio, ele vai seguir uma dieta extremamente rigorosa, que é o que faz a pessoa emagrecer. O balão não faz você emagrecer em casa, não faz a gente emagrecer. O balão é dispositivo porque está difícil de eu perder peso. Eu tento fazer dieta, não consigo, né, Cláudia? Estou me esforçando, eu vou na academia, doutor, porque para emagrecer não tem jeito, é não comer. Para emagrecer é dieta líquida. Então, esse paciente, como está lá com o balão, nos primeiros dias ele tem um desconforto, pode vomitar, ele é menos sintomático do que o balão tradicional, então as pessoas têm menos sintomas, vomitam menos, ficam menos enjoadas, mas ocupa bastante espaço. E aí, no que ocupa esse espaço e não cabe comida, ela aceita essa dieta. Então, para você ter ideia, você aí em casa vai ficar 5 dias só com água, chá e gelatina. Imagina isso. Parece que é uma coisa impossível. Só que não é ficar em casa parado. Vida normal, trabalhando, vai à academia. Vida normal. Não vai ficar fraco? Fica com um pouquinho de fraqueza, então vem as limitações. Então, você vai poder trabalhar, mas você vai na academia, não dá para eu fazer 1 hora de um treino intenso. Mas dá para eu fazer uma esteirinha, 20 minutinhos de exercício de leve. Você consegue manter o seu ritmo com o balão. Não vai mudar muito a sua rotina, é só questão de você organizar essa situação da fraqueza. Por isso que tem que ter o acompanhamento de uma nutricionista. Totalmente. Porque às vezes a pessoa come, mas não está nutrindo o corpo, né? Não está colocando a quantidade de energia necessária porque está comendo errado. Isso, perfeitamente. Então a pessoa fica com aquela saciedade, a fome vai embora.
porque você está saciado, você não tem fome. A gente vai trabalhar, psicólogo, o lado de, mas eu estou com vontade de comer essas coisas. Então, o lado psicológico de controlar a vontade do paciente, porque a fome é zero. Saciado, vai tomar sopinha e às vezes nem a sopa quer tomar, entendeu? Ah, não, doutor, eu estou meio enjoado. Não, mas você precisa se hidratar, precisa comer um pouquinho. Então, o balão é um facilitador. Do quê? No sentido de você fazer uma dieta extremamente restrita. Se a pessoa pega, eu falo para o paciente, se você pegar o papel da minha nutricionista, fizer o que está escrito aqui no papel, você vai perder igual. Só que é difícil, né, cara? Sim, você está aqui, aí chega à noite, só tem fome, entendeu? A gente já até falou aqui algumas vezes, mas eu gosto muito dessa explicação, acho que para quem está em casa é muito legal. Legal. Por que aqui algo que preenche o nosso estômago passa essa sensação de saciedade? Isso é importante, porque quando a gente se alimenta, é uma questão hormonal, né? Então, você alimenta, quando você está com fome, libera muita grelina, que é o hormônio da fome. A partir do momento que você vai se alimentando e saciado, o seu cérebro envia uma informação e inibe isso. Então, você tem uma inibição desse hormônio. Então, o balão estando lá o tempo todo, é como se você estivesse inibindo. Ó, não preciso de comida. Estômago cheio, tá batendo ali na parede do estômago. Estômago tá cheio, então lá para o cérebro vai uma informação. Ó, você não precisa de comida porque você já comeu. E aí você não tem fome. E como você não tem fome, você vai tomar sopinha. Aí você toma sopa um mês, Cláudia, 10% do peso. Então você imagina, a gente estava conversando aqui, o paciente com 80 quilos, e um mês ele perde 8. Com 70 quilos, 7 quilos. Então aquilo já muda, porque depois de um mês é outra pessoa, né? Autoestima, rostinho afina. E se a pessoa quiser tirar o balão, assim, não me adaptei, Legal. Não tem jeito, né? Importantíssima essa pergunta, importantíssima, porque o balão, apesar dele ser um balão por engolir, você engole o balão, você precisa de um raio-x, encher o balão, ele vai sair sozinho, ele precisa ser tratado e realizado por quem faz a endoscopia. Porque endoscopista que tem esse controle, endoscopista que cuida desse paciente. Eu quero tirar o meu balão, Edu. Fiquei, mas eu não quero esperar 4 meses porque eu estou desconfortável. Faz uma endoscopia, fura o balãozinho, esvazia ele e retira. Tranquilo. Então você pode ter esse, Edu, eu me tratei, doutor Eduardo, e com 2 meses eu estou super satisfeito com o meu resultado. Eu acho que já está legal, quero voltar para a minha academia, quero tirar o balão. Pode tirar o balão. É muito raro. Alguns pacientes, né, para você ter uma ideia, na nossa clínica nós temos mais de 4.000 pacientes tratados com o balão tradicional e a gente precisou só 5 vezes ir retirar o balão porque a pessoa não se sentiu confortável. Eu quero tirar. Você vai lá, não está dando certo, retira. Mas se precisar tirar, é só ir lá, faz uma endoscopia. O resultado vem rápido, você disse, mas como é que é depois que tira-se o balão? Legal. Você mata pau sempre, né, Cláudia? Perfeito. Eu gosto isso aí. De saber, né? Maravilhoso. Por isso que é bom demais estar aqui, porque você leva informação precisa, muito precisa. O tratamento do paciente, você que está em casa, vai começar o dia que o balão for embora. Daqui 16 semanas, a gente prepara o paciente para isso. No primeiro dia que você estiver lá comigo, o paciente está na minha frente, eu falo, hoje eu estou tranquilo, eu vou te colocar o balão, daqui um mês você perdeu 10%, você vai perder peso. Todo paciente meu perde peso, não tem jeito, porque ele faz uma dieta extremamente restrita e tem algo ajudando. O que eu quero é que daqui 16 semanas, quando você não estiver mais com o balão, você, a nossa equipe, a Nutri, a psicóloga, ter mudado a sua cabeça no sentido de entender que obesidade é para sempre. Obesidade não tem cura, cirurgia bariátrica não cura, remédio não cura. A cabeça da pessoa que precisa mudar o hábito, voltar a fazer atividade física. Eu tô com o balão, o que acontece depois dessa fase, né, Cláudia? Ele começa a comer pouquinho, porque o balão tá lá, ele não vai porque tá tomando só sopa. Em determinado momento ele vai comer de tudo, o arroz, o feijão, a massa, a proteína. Só que o balão tá lá, 550 ml, praticamente metade do estômago. Então quando ele vai comer, ele come pequena porção. O que ele tem que entender é que o dia que não tiver o balão, ó, tá vendo como essa pequena porção te deu saciedade, você ficou legal? Então, quando o balão vai, é importante isso. É não o paciente, que a gente fala, ele não pode se desgarrar da gente. Tem que ser um acompanhamento Porque quando a gente eterno. Se priva de alguns alimentos, depois a gente vem com sede ao pote, vem né? Com tudo. Com tudo, com vontade. Aliás, eu acho que hoje em dia é até mais fácil das pessoas entenderem, porque hoje tá uma propagação da tal Ozempic, das injeçõezinhas que antes eram para os diabéticos, né? Exato. E aí eu penso que a sensação deve ser um pouco parecida, porque essas injeções, elas diminuem muito o processo de digestão, né? Isso. As pessoas ficam... Isso é importante. Um alimento durante muito tempo no estômago. Isso é muito importante, até porque virou uma febre e não se acha nem na farmácia para a pessoa que precisa usar.
Então, essas medicações todas, semaglutida, liraglutida, Ozempic, Ribelsus, são todas medicações que foram feitas para o diabetes. Você já disse muito bem. O paciente é diabético, o que a medicação faz? Ela pega o açúcar do seu sangue e regulariza, normaliza. Você tem muito açúcar, a medicação vai lá e põe você num nível normal. O paciente que não é diabético, o açúcar dele está normal. Quando você utiliza essa medicação, o que ela faz? Hipoglicemia. Então, o paciente tem essa sensação de mal-estar, de empachamento, má digestão. A própria medicação já faz com que o estômago tenha uma digestão mais lenta e aí o paciente começa a comer menos. Só que depois de um período, 3, 4 meses, normaliza essa questão. O nosso organismo é muito inteligente, ele percebe já essa situação. Então, o paciente tem uma perda de peso, mas ele não vai conseguir perder 20 quilos. Não tem jeito se ele não mudar a dieta. Ele vai conseguir perder 5% do seu peso, 7%, 9%, 10%. Vai aumentando de acordo com o quê? Acompanhamento nutricional, muito bem indicado, com endócrino, procurar endócrino que vai fazer esse acompanhamento, porque senão não adianta. Usa o remédio e aí depois de um período, parei o meu remédio. E aí, Edu, ninguém cuidou, você foi tomando sozinho. Então, é uma medicação que está aí, é muito interessante. A gente associa às vezes com balão, com sutura. É para ser usada, mas é isso, passar com o seu endócrino, ver quanto você precisa perder de peso e entender o mecanismo que vai fazer você usar. E tem alguns pacientes que não toleram essa mudança na glicemia, o paciente começa a usar, tem que parar porque não suporta. Então, tá aí, é outra arma, né? Quando a gente falou no começo, a gente tem as medicações, tem o balão tradicional, tem agora o balão de engolir, o balão deglutivo e tem uma cirurgia bariátrica. Então, isso tudo é importante que o profissional avalie cada pessoa, né? A gente fala em número, né? A média é 15% de perda de peso, com a medicação 10%. Agora você, né, Cláudia, individual, ali na frente do seu médico, você vai saber qual que é o melhor tratamento e onde você pode chegar. Aí a resposta vem. Você mesmo disse, reganho de peso, é normal. A pessoa que está com o balão e tirou, dados nossos, 20% desses pacientes, em determinado momento, começam a ganhar peso de novo. Não é infalível. Ah, eu vou pôr o balão e aí não é infalível, assim entendeu? como a cirurgia bariátrica, né? Sim. Eu conheço pessoas que tiveram muito sucesso, estão magras há muitos anos, mas também conheço gente que fez a cirurgia bariátrica Sim. e jogou todo o sacrifício fora, literalmente, 1 ano depois. Sim. Dados da sociedade. Após 5 anos, pacientes de cirurgia bariátrica, 40% desses pacientes, entre 30% e 40%, já voltam a ter algum tipo de reganho. Não que ele volte a ganhar tudo, mas eles começam a voltar, porque muda o hábito. O estômago está pequenininho, só que é aquela velha história, leite condensado passa, entendeu? O chocolate passa e a pessoa vai trocando. Né? Quando a gente para colocar tudo na mesma peneira, as nossas compulsões, é tudo a mesma coisa. Se a gente não trabalhar a cabeça e não fizer um trabalho bem feito, a gente realmente volta para o velho hábito. Exatamente. Né? Eu digo colocar todas as compulsões na peneira, porque assim, às vezes a gente é rápido de apontar dedo, né? Sim. Ah, aquele ali, dependente químico, ah, dependente de álcool, ah, dependente não consegue parar de fumar. De vídeo pornô, dependente de compras. E, na verdade, está tudo junto, né? Inclusive, o dependente de comida em excesso. Exatamente. Por isso que a equipe multidisciplinar é fundamental para quem trabalha e trata a obesidade. Você tem que ter o apoio. Nós, os médicos, nós temos os dispositivos, os mecanismos, os sistemas, tudo que a gente pode fornecer para te ajudar. A partir de um momento, quando ele sai, a nutricionista tem que estar extremamente afiada com o seu perfil. Não é receita de bolo, pega esse papel. Não, é individual. Então, a Angélica está lá, ela vai sentar com você, vai desenhar bonitinho. Eu não como isso, eu como aquilo para acertar, para que a pessoa se sinta super confortável. A psicóloga, é o que você falou. Porque o grande trabalho está na cabeça da pessoa. Né? É mudar esse hábito. Querer, né? Mudar o hábito. É viver um dia de cada vez. E quando muda é maravilhoso, né? Porque a pessoa fica super bem, volta para a academia, vai fazer atividade física. Você, doutor, por exemplo, emagreceu quanto? Exatamente, mais de 13 quilos. Mais de 13 quilos. Estava totalmente Usou fora. O balão? Não precisei, né? Foi só o susto mesmo, né? Então, o susto é... Mas você vê, hábitos, né? Então, o que eu tinha que é ruim que as pessoas precisam ter? Rotina alimentar. A gente tem que tomar café da manhã, tem que no meio da manhã comer um negocinho, tem que almoçar. Ah, não tenho tempo, dá tempo. Dá tempo, o consultório espera um pouquinho para começar 15 minutos, você no meio da consulta você se organiza. Então, primeiro foi arrumar a rotina alimentar que as pessoas com balão, etc, tem que ter. Segundo, atividade física. Eu hoje faço atividade física diariamente, que também não tem tempo, dá tempo. Termino o consultório um pouquinho mais cedo, você é outra assídua da academia que a gente te segue lá. Um pouquinho mais cedo. Isso, né? Exatamente. E você vai lá todo dia e faz, se ajusta. Então dá para ir, faço minha fisioterapia, vou fazer minha natação, que eu gostava e tinha parado. Então é mudar o hábito,
mudar a chavinha. Aí vai conseguir resultado maravilhoso. Pedi para a produção já liberar as perguntas aqui no Visual, mas nesse meio tempo o nosso câmera, o Everaldo Bezerra, falou, eu tenho uma pergunta. Então eu já até pedi para ele ficar com o microfone. Por favor, Everaldo, obrigada pela participação. Oi, gente, boa tarde, doutor. Eu li um artigo, um tempo atrás, sobre os métodos, né, hoje para bariátrica e tudo mais. E falava sobre o trabalho em conjunto, né, da equipe toda. E destacava muito o trabalho do psicólogo. E muita gente sai da cirurgia, faz o acompanhamento durante um mês, mais ou menos, e não preciso mais disso, já emagreci, estou bem, tchau. E muita gente teve o problema do alcoolismo, porque ficou muito mais fácil ingerir o líquido do que o sólido. E a pessoa também tem na cabeça que eu posso fazer aquilo que eu não fazia antes quando eu estava gordo. Perfeito. Gerou, assim, muita coisa, muita loucura, problemas de alcoolismo, separação, casamento que foi... Perfeita. Pergunta, Cláudia, importantíssima essa informação. Obrigado, Everaldo. Muito boa a sua pergunta, a sua intervenção, porque realmente isso é muito comum, principalmente nos homens. Então isso é uma grande preocupação para quem faz cirurgia bariátrica, que é a troca da compulsão. Né? Então ele tinha aquela compulsão sobre a alimentação. A mulher se apega muito no lado estético, então o lado estético do espelho isso facilita e ajuda bastante o lado psicológico da mulher. Então é menos, né, menos os casos. Mas para o homem é muito grande, né? Tem estudos que mostram até 90% dos pós que foram estudados. E quando a gente fala em alcoolismo, é aquele paciente que vira uma dependência de 2 doses de álcool por dia. A gente às vezes pensa no alcoolismo, aquele bêbado jogado na rua. Não, não é isso. A questão é que ele vira um dependente do álcool diariamente, com doses até que pequenas. Não é um absurdo, mas aquilo se torna um vício. E é porque é exatamente isso, a imagem, né? O homem geralmente vai operar porque está com diabetes, está com hipertensão, está descontrolado. Então, mesmo estando melhor o corpo, o peso, ele não assimila muito bem essa falta do alimento, a falta de poder comer mais, volumes maiores. Então, é fundamental que não adianta ir na psicóloga um mês e desaparecer, porque senão pode, no futuro, ter o alcoolismo. Muito bom. Obrigada, Everaldo. Obrigado. Temos uma pergunta aqui no Visual. Eu já até tinha lido, mas ela saiu. Aí, voltou. A Paloma, do Brás, aqui em São Paulo. Engordei novamente depois da cirurgia bariátrica. Posso tentar o balão deglutível? Importante pergunta, Paloma, mas assim, não. Tá? A única contraindicação que o balão tem, esse balão, o balão deglutivo, o balão de engolir, é pacientes que têm algum procedimento no estômago prévio. Então, você que já fez uma cirurgia bariátrica, não dá, porque o balão não tem espaço para crescer lá. Agora, tem soluções também. Tá? Você que fez uma cirurgia bariátrica, procure o médico, dependendo da sua cirurgia. Se for um sleeve, rapidamente aqui, Cláudia, se for um sleeve, dá para costurar e reduzir. Se for o bypass, dá para fazer um gás, que a gente chama de plasma de argônio, ou também costurar e reduzir essa cirurgia novamente. Claro, você vai precisar voltar para a sua dieta, para a sua nutricionista, psicólogo, entender por que você está ganhando de peso. Mas tem solução o reganho de peso também. Legal. Eu acho até que é importante você procurar, né, Paloma? Porque eu fico pensando... um sacrifício, uma cirurgia bariátrica, né? Não é brincadeira, você sabe o que você passou. Então, não joga fora esse sonho, não. Volta no médico e veja aí as possibilidades, tá bom? Legal. Próxima pergunta é da Leonora, ela é de Jundiaí. O médico disse que para eu realizar a cirurgia bariátrica, o recomendável seria perder um pouco de peso antes. Isso é mesmo necessário hoje em dia? O balão seria uma opção para essa perda de peso? Legal. O balão, ele no início, aqui no nosso país, nós realizávamos o balão intragástrico para esse tipo de paciente super obeso. Muito peso. Então, para o cirurgião bariátrico, por 2 condições. Era a forma, as cargas que a gente chama de operar, não tinha carga com tamanho ideal. E também porque o paciente muito pesado, os riscos são muito grandes no pós-operatório. Da parte pulmonar, da parte de cicatrização. Então, a gente utilizou por muito tempo o balão para os pacientes perderem peso. Com o tempo, as cargas melhoraram, os suportes, né, respiratórios, de UTI, etc. Então, hoje, mesmo pacientes com pesos maiores, os cirurgiões fazem. Mas é muito comum os cirurgiões pedirem para que a gente coloque um balão e faça. E esse balão vai ser uma boa alternativa. Porque o paciente super obeso, está muito fora do seu peso, também é ruim só fazer uma endoscopia para pôr o balão para endoscopia. Ele também corre riscos com essa endoscopia. Ele vai precisar de uma anestesia. Para retirar, é anestesia geral. Então, vai precisar também de uma anestesia à cirurgia. Tudo bem que ele já está mais magro, já perdeu peso. Agora, o de engolir, não. Então, para esses pacientes, hoje também, tem muitos cirurgiões já pensando nisso, já indicando, porque é uma alternativa, ele baixa peso, fica legal e opera numa condição melhor. Essa alternativa está disponível no mercado brasileiro há quanto tempo?
Agora, a partir de novembro, que conseguiu todas as liberações da Anvisa, de regulamentação, de comercialização. Você então, já começou a usar em novembro? Novembro. Então, a gente já tem aí um tempo suficiente de gente que colocou, já deglutiu e já saiu. Já saiu. E deu tudo certo. Tudo certo. Ótimo, ótimos resultados, é o que a gente disse mesmo. A gente chega a 15, até 17, 18% de perda de peso para esses pacientes. Todo mundo feliz é aquilo, acompanhando. Estamos no pé de todo mundo aí que está me ouvindo. Quem já engoliu o balãozinho comigo lá sabe que a gente fica no pé. Tem uma outra coisa que é interessante também a gente falar, que também é um diferencial, questão de tecnologias e novidades, né? Esse balão, o paciente, ele vai receber uma balança com um relógio desses hoje, né? Smart, digital, e ele fica com esse relógio num controle na balança. A nutricionista vai organizar com ele, não precisa ser aquele desespero de se pesar todo dia, é um programa, isso vai para o aplicativo no celular. Então ele abre o aplicativo, então no celular dele ele vai começar a acompanhar. Vai fazer bioimpedância, vai jogar naquele celular. Mas a gente é uma maneira de monitorar, porque a gente vê, se a curva não estiver indo do jeito que a gente precisa, do primeiro mês para o segundo mês, a gente também monitora ele em tempo real. A gente consegue ajudar. O aplicativo dá uma série de dicas, meio que interage com o paciente no sentido de informá-lo de algumas situações. Então, isso foi um facilitador de aproximar a gente ainda mais do paciente. Nossa, que maravilha. E não deixar ele se perder. Ah, tá lá, eu sei onde você tá. Esse é um aplicativo, um serviço da sua clínica ou do balão? Do balão. Que legal, hein? Isso então é legal. Então, o balão, eles já pensaram nisso, então ele já vem um aplicativo vinculado, né, à balança ao relógio. Então, pesou, a gente pede para só aquela pessoa usar a balança. Quanto custa, em média, um procedimento? Esse não é um procedimento tão barato hoje, né? Então, como acabou de chegar, né, Cláudia, hoje os pacientes vão gastar em torno de R$18 mil, mais ou menos, um tratamento com esse balão, com a balança, com tudo, tá? Nutricionista, equipe, já contando etc. com toda a equipe, etc. No total, etc. no total. Hoje vai sair mais ou menos em torno desse custo. E os convênios ainda não cobrem. Então, a gente não tem como uma ajuda do convênio, você não consegue isso. Mas esse é mais ou menos o custo hoje que o paciente vai ter. Pensar nessa turma toda que está usando essas injeções que também não são nada baratas. Uma injeção hoje é média de R$900 a R$1.000. Você, a cada 40 dias, mais ou menos, ele vai precisar trocar a injeção. Então, a longo prazo, ele precisa usar a longo prazo. Então, se você pôr... Porque esse o resultado é mais duradouro. A longo prazo, você vai estar lá. Então, é uma coisa... E perde mais peso. Engordar, né? Perde mais peso. Então você vai ter aí 15, 20, 15, 17, 18% de perda de peso. E não tem essa coisa de baixar a glicemia? Não tem nada disso. Então, quer dizer... Não tem. Não sei, eu tô aqui pensando, talvez o desconforto seja menor? Sim, não tem, exatamente. É totalmente diferente. Tá. Né? Vamos lá, a Wanda, ela é de Três Pontas e ela diz o seguinte: sou obesa e tenho pressão alta. Me recomendaram fazer a cirurgia bariátrica, mas tenho medo. Este novo balão seria uma alternativa? Ajudaria no problema da pressão? Sim, exatamente. Né? Então, você pediram para fazer a bariátrica porque ela já está fora do peso. Então, se você diminuir o peso, os cardiologistas mostram estudos que você baixando 10% do seu peso já te ajuda a diminuir todos os seus riscos cardiovasculares. Então, para quem tem pressão alta e é a questão da obesidade, baixar esse peso talvez não resolva 100% o problema. Estou com 100 quilos, preciso pesar 60, mas não saio dali. A cirurgia bariátrica vai resolver, mas eu tenho medo. Se eu colocar o balão, eu vou perder 20. Só que, se tiver com acompanhamento multidisciplinar, a gente tem vários pacientes que deixaram de fazer a cirurgia bariátrica e com o balão perderam peso, perderam mais peso. É porque quando a gente fala em média, né, Cláudia, tem cara que perdeu 25% de peso. Então, você tem aqueles pacientes que precisam de mais peso, a gente tem que ficar em cima e fazer perder. Perfeito. Se alguém que está aqui tiver alguma pergunta, pode levantar a mão e vamos lá, tá? E você em casa, obrigada pelas suas perguntas. Eu tenho mais perguntas aqui. A Marina, de Fortaleza, está querendo saber, o balão deglutível faz alterações hormonais no corpo? Isso, ele não tem uma ação metabólica igual uma cirurgia bariátrica de desabsorção, que isso é uma preocupação. Quando a pessoa faz cirurgia bariátrica, Cláudia, perde 40% de peso, perde 40 quilos. Por quê? Porque não absorve açúcar, não absorve gordura, mas também não absorve os nutrientes. Então, essa é uma preocupação de desnutrição no futuro. O balão não tem. Ele tem aquela ação que a gente conversou aqui antes sobre a grelina, sobre o hormônio da fome, etc. Mas ele não tem uma ação hormonal do ponto de vista metabólico do açúcar.
Então, por isso que ele é restritivo, você não consegue uma perda de peso tão grande igual a cirurgia, porque ele continua absorvendo normal. Continua absorvendo açúcar, continua absorvendo as gorduras, só que ele está comendo então, um pouquinho. o balão não é para quem está na obesidade, para quem está no sobrepeso. Sobrepeso e obesidade leve. Obesidade leve. Isso. Então, tem o paciente com obeso leve, que é isso. O paciente precisa perder no máximo 20%, está ótimo. Então, o sobrepeso é o ideal. Agora, o obeso leve, ele também precisa perder aí uns 15% a 20% do peso. Então, o balão deglutivo também vai funcionar muito bem. O obeso moderado, o obeso severo, é outras técnicas, a não ser que ele queira fazer um pulo, né? A não ser que ele tenha medo, mas eu preciso de algum tipo de tratamento. Aí isso aí vai ajudar. Perfeito. A Luana, de Bragança Paulista, ela quer saber, só o raio-x é suficiente para saber se está tudo certo com o balão dentro do estômago? Sim. Sim, então o raio-x, a gente, né, tem o que a gente chama de bolha gástrica. Então, no raio-x a gente vê essa bolha, um espaço de ar, e a gente vê o balão extremamente muito bem posicionado. Então, você pode ficar extremamente tranquila que não tem nenhum tipo de problema. E você não precisa de uma endoscopia, etc. Por quê? O tratamento é um tratamento a curto prazo. Falar, mas se eu colocar o balão, será que eu tenho algum problema no estômago ou não? Então, se a pessoa tem um problema gástrico no estômago, ela tem dor, ela tem desconforto, ela tem dispepsia, ela tem azia, ela precisa nos procurar para fazer um tratamento de gastrite. A pessoa que está com obesidade, mas sem sintomas, são 4 meses que o balão vai estar lá e não vai trazer nenhum tipo de interferência, nenhum problema para o estômago, a presença do balão lá por esse período. Ok. Eduarda de Osasco quer saber se pessoas com doenças pré-existentes podem usar o balão. Sim, não tem problema nenhum. Então, você tem hipertensão, você tem diabetes, você tem alguma doença autoimune, eu tenho retocolite, não tem importância. O que não pode é a doença estar em atividade. Então, eu tenho uma doença de Crohn, eu tenho uma retocolite, eu tenho uma doença diverticular, mas está ativa, eu estou com dor, não. Se você está com a doença controlada, tem o lúpus, eu tenho algumas doenças autoimunes, não tem problema nenhum. Estando controlada, não tem problema, pode colocar o balão. Esse balão, ele vai interferir na parte do intestino? A pessoa vai ficar mais constipada ou não? Como é que é isso? Isso. A função intestinal, no início, você tem uma alteração por conta da dieta. Então, imagina que a pessoa estava comendo, come muita gordura, está com o seu intestino funcionando, às vezes diarreia. O comum, vamos dizer, 95%, Cláudia, das pessoas ficam obstipadas. Então, você tem, às vezes a gente até orienta o paciente, no máximo 4 dias sem ir ao banheiro, sem evacuar. Aí a gente interfere e entra com medicação para ajudar. Um ou outro paciente, pela questão da metabolização das gorduras, desenvolve até diarreia, mas é muito mais raro. A grande maioria faz obstipação e a gente controla tentando hidratar um pouquinho melhor e com medicação. Ok. Legal. A Célia está perguntando se esse tratamento está disponível no SUS. Ainda não. E o balão intragástrico, aquele que faz com a endoscopia? Isso, já é disponível? O balão intragástrico, assim, ele tem 2 coisas. O paciente que ele tem obesidade mórbida, os convênios, isso já existe protocolo e código. Então, o paciente que tem obesidade mórbida, o balão tradicional, você consegue utilizar. O balão normal, ele só está disponível no SUS e alguns programas específicos, né? Então, por exemplo, tem faculdades, igual a gente, Faculdade de Medicina do ABC, que a gente abre protocolos de tratamento e a gente recruta pacientes que não fazem nenhum tipo de tratamento. Então, todo tipo de produto ou balão, quando vai ter algum estudo, aí consegue, mas disponibilidade de a pessoa ir lá, não tem. Ok. Bom, eu estou muito contente com o nosso Obrigado. assunto. Eu tenho certeza que foi algo novo e é bom a gente conhecer as novidades, né? Entendendo que existe uma nova possibilidade aí de você se cuidar. Então, vou passar aqui os contatos do Dr. Eduardo Greco. Aproveite se você está nessa situação. Também compartilhe a informação para que você possa até ajudar outras pessoas. Ele está no Instituto Endovita, Vita com 2 T's. .com.br, esse é o site, institutoendovita.com.br, no Instagram, Eduardo_Greco, com 2 Cs, ou então Instituto Endovita, com 2 T's, tá bom? Mais alguma coisinha, um recado final, doutor? Acho que o recado, né, aqui, esse programa seu maravilhoso, você passa esse recado para as pessoas, né, sempre é importante estar aqui ao seu lado, né, Cláudia, para passar, e o pessoal tratar a obesidade com seriedade, né, então... Todo dispositivo, todo tratamento, a gente conversou, você viu um pouquinho de cada coisa, né? Então, a medicação tem a sua indicação, é legal fazer. A cirurgia bariátrica, esse balão, procurar um bom profissional, porque todos eles têm o que é bom, têm também o que não é tão legal. Então, procure um profissional para que te ajude, porque, de repente, né, o que você falou, é um investimento, mas é um investimento para a sua saúde, que vai te fazer um bem, que por quanto tempo depois, né, você se acompanhando, vai se livrar de diabetes, pressão alta, doença coronariana... Se cuidar, importantíssimo. Então,
Tá aqui, uma boa indicação. Obrigado. Doutor Eduardo Greco. Sempre muito bem-vindo, volte logo. Eu que agradeço. Amei Sempre conhecer a gostei novidade. demais. Muito Obrigado, obrigada, gente. viu? Parabéns, né, pelo programa, pelo sucesso. Obrigada.